Olá, o meu nome é Cristina Gomes e hoje cá estou de novo para partilhar convosco sobre mais um tema que me parece bem oportuno refletirmos neste momento. Então, quando eu estava a pensar em temas sobre os quais falar, fui ver uma lista de questões que me tinham colocado aí em tempos, sobre temas sobre os quais gostavam que eu explorasse melhor em vídeo, e peguei ali numas questões colocadas pela Maria de Lourdes Silva. E a Maria de Lourdes Silva referia que sentia que um dos maiores desafios na nossa vida é o desapego, principalmente daquelas pessoas que não merecem. Imagino que esteja a referir-se aqui ao nível de relacionamentos pessoais. E depois ela questionava, fazia o pedido para que eu falasse mais sobre temas relacionados com a parte da autoajuda e referia também aqui o interesse de que eu falasse sobre reencarnação. Sobre a parte da reencarnação, se calhar vou deixar para um próximo vídeo, mas eu gostava de pegar aqui nesta ideia que a Maria de Lourdes sente como um grande desafio, que é esta questão do desapego das pessoas, e gostava de acrescentar aqui alguns pontos que se têm tornado cada vez mais evidentes para mim. Então, esta ideia daquilo que é uma necessidade de controlo. Então, quando eu penso naquilo que as pessoas estão a ser para nós e naquilo que nós gostaríamos que elas fossem, é muitas vezes aqui que entra a nossa desilusão e entra o nosso sofrimento. Então, quem sabe esta ideia de desapego possa começar por esta ideia de libertarmos o controle sobre a forma como gostaríamos que as coisas fossem. Quando nós começamos a trabalhar esta humildade, não deixa de ser uma humildade de que realmente nós não sabemos o que é que seria melhor. Isto ajuda-nos a soltar esta necessidade de que as coisas, as pessoas ou as situações sejam de uma determinada forma ou aconteçam de uma determinada forma. Eu reconheço isto de facto como um desafio, esta nossa capacidade de olharmos para as pessoas e para as situações tal como elas são e não tanto como nós gostaríamos que elas fossem, porque é como se houvesse esta tendência inata para termos uma preferência e para querermos manifestar essa preferência na forma como nos relacionamos com as outras pessoas. E isso muitas vezes, de facto, eu vejo isso muito, muito em contexto terapêutico, é uma grande causa de sofrimento, porque é como se às vezes não conseguíssemos entender porque é que estamos a viver uma determinada situação, porque ainda estamos presos a esta ideia de como é que as coisas deveriam ser. Então a sugestão que eu deixo aqui, hoje em dia fala-se muito sobre desapego e eu confesso que para mim é uma palavra bastante importante, mas falaremos sobre isso num outro vídeo. Hoje a ideia que eu gostaria de deixar é esta ideia de libertar-me, da importância de nos libertarmos do controlo dos resultados, do controlo da forma como as coisas são ou deveriam ser e, acima de tudo, do controle de como nós gostaríamos que as pessoas fossem ou agissem connosco. Porque aqui sim entra um grande sofrimento quando nós achamos que, porque determinada pessoa é nossa amiga, ou nosso amigo, ou nosso companheiro, enfim, o nosso pai, mãe, filho, quanto maior for o vínculo que nós temos com a pessoa, maior é a tendência para nós esperarmos que a pessoa age ou se comporte de determinadas formas. E muitas vezes vem a desilusão porque a pessoa está simplesmente a ser ela própria e muitas vezes não está nem aí, nem se apercebe de que uma determinada ação possa ter uma determinada implicação, pode ativar uma determinada sensação ou emoção em nós. Então aqui eu diria que a chave é sempre nós colocarmos-nos neste lugar de poder da nossa vida e percebemos que realmente nós somos os grandes responsáveis sobre tudo o que está a acontecer na nossa vida e, acima de tudo, sobre tudo o que se passa no nosso universo interior. Para finalizar, gostava só de partilhar, ontem, curiosamente, quando eu terminava uma meditação, estou a fazer um ciclo de 21 dias de meditação para a abundância, do Deepak Chopra, aconselho a toda a gente que consultem a informação e que façam a experiência. E ontem, no final da meditação que eu estava a fazer, surgiu esta ideia de ninguém é responsável como é que era? Ninguém é responsável por nada do que está a acontecer na tua vida. Então, esta ideia de que ninguém é responsável por nada do que está a acontecer na minha vida. E hoje, muito curiosamente, foi muito engraçado, a sincronia, uma das pessoas que está a fazer o desafio mandou-me uma mensagem privada
a dizer que, a partilhar uma mensagem, uma imagem, depois eu até posso partilhar também na minha página, uma imagem que dizia: tu és o único responsável pela tua vida, qualquer coisa assim do género. Eu achei absolutamente sincrónica, até partilhei com a pessoa esta imagem, esta ideia, esta frase que me tinha surgido ontem no final da meditação, porque é uma coisa que eu sinto que muitas vezes nos falta, e por mais que nós saibamos na teoria super bem, quantas vezes isto acontece, nós na teoria sabemos super bem que assim é, mas depois temos dificuldade na prática para sairmos deste lugar de vítimas ou de uma pessoa que está a sofrer as consequências por algo que alguém está a provocar. Esta noção de ninguém é responsável por nada do que está a acontecer na nossa vida, eu acho assim super importante, e partilho-a convosco porque foi algo que me chegou a mim também como lembrança, aqui um lembrete, aqui a necessidade de não nos esquecermos desta ideia, porque a partir do momento em que nós nos lembramos disso, fica mais fácil nós soltarmos tudo aquilo que efetivamente não for para nós. Porque quando falamos em desapego, ou quando falamos na necessidade que nós temos de soltar aquelas pessoas que nós achamos, que não nos merecem, utilizando aqui as palavras da Maria de Lourdes, eu diria que é importante nós percebermos ou abrirmos para que esteja na nossa vida as pessoas e as situações e as circunstâncias que sejam efetivamente para nós, aquelas que estejam realmente alinhadas connosco e com a nossa energia. Porque quando temos esta intenção, fica mais fácil soltar aquilo que não for para nós, porque muitas vezes temos a tendência para fazer acontecer e para querer fazer acontecer e para querer criar uma determinada circunstância, um determinado cenário na nossa vida, e às vezes é simplesmente bom nós pararmos e darmos um passo atrás e permitirmos que a vida se manifeste e que nos mostre efetivamente aquilo que é para nós e que nos mostre efetivamente aquela que seja a melhor direção a tomarmos naquele momento. Isto não é, obviamente, um convite à passividade, mas às vezes é muito bom quando nós conseguimos dar um passo atrás e percebermos que há momentos na nossa vida em que simplesmente é bom tornarmos receptivos a que a vida se manifeste e que nos mostre, através dos acontecimentos, aquilo que está mesmo e mais alinhado connosco e com aquele momento de vida que estamos a viver. E esta pode ser também uma chave importante para este desapego, para que deixemos ir aquilo que não for para nós, sem tanto sofrimento, ou pelo menos com um encaixe e com um entendimento superior ou maior, mais elevado, em relação àquilo que possa estar a acontecer na nossa vida. Muito obrigada e até ao próximo vídeo. Aproveito para pedir, caso ainda não o tenham feito, para subscreverem o canal, deixarem um gosto e o vosso comentário positivo, porque isso ajuda a que estes vídeos possam chegar a cada vez mais pessoas, principalmente aquelas que possam estar a precisar desta informação. Muito obrigada. Até breve.